Vamos iniciar agora mais uma aula aí para vocês, uma vídeo aula sobre os vírus e os moneras. Então, vírus, seres sem reino. O que acontece com esses organismos que são tão comumente falados, principalmente nos dias de Covid-19, que nós consideramos os vírus seres sem reino? Os vírus, o nome deriva do grego, vem de virum, veneno. Eles não conseguiam observar causadores em determinadas doenças e achavam que eram venenos. E os vírus são bem terríveis, eles são bem venenosos para a gente, principalmente aí no período que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, vírus, seres sem reino, porque os vírus não são considerados seres vivos. Eles são estão localizados entre a matéria bruta e a matéria viva. Eles estão no intermédio da vida. Mas por que causas os vírus não são considerados seres vivos? Porque eles não apresentam grande parte das características obrigatórias dos seres vivos. Os vírus não têm metabolismo próprio, os vírus não têm célula, os vírus têm uma constituição muito simples. De características de seres vivos, somente apresentam reprodução e mutação. As demais, eles exploram os demais seres vivos. Todo vírus é um dependente, é um parasita intracelular obrigatório. Ele só consegue multiplicar a partir do mecanismo celular. Então ele é um parasita intracelular, de dentro da célula, obrigatório. Aí alguns exemplos de vírus para vocês, mostrando que essa estrutura dele é muito simples. Nós vamos ter dois grupos de vírus. O vírus que tem RNA, ele é chamado de retrovírus. E o vírus que tem DNA, adenovírus. Os retrovírus, a constituição dos dois grupos é semelhante. É uma cápsula, proteína, né, algumas glicoproteínas ou lipoproteínas e dentro um ácido nucleico. No retrovírus RNA, no adenovírus o DNA. Então aqui a estrutura do retrovírus, ele tem que ter uma enzima, a transcriptase reversa, que faz na natureza o inverso, porque o DNA ele produz outro DNA, ele produz RNA. No caso do retrovírus, o RNA vai ter uma enzima que faz a célula produzir DNA a partir de RNA, para comandar o processo de produção de novos vírus na célula, até que ela não aguenta mais. Então vamos ver isso para frente. Então as estruturas geralmente são formadas por uma cápsula, às vezes um envelope, fibras que aderem à célula e no interior um ácido nucleico. A replicação viral, que é o modelo do bacteriófago. Então, observe, nós vamos começar nesse ponto aqui, DNA viral, material genético das células. Isso aqui é uma bactéria, isso aqui é um vírus. É o bacteriófago, é o vírus que ataca a bactéria. O que acontece? Então o vírus, ele adere à superfície, ele se prende à superfície celular. Através de um conjunto enzimático próprio, ele perfura a célula e injeta o seu DNA. O DNA do vírus, ele se prende ao DNA da célula. E aqui tem dois caminhos. A célula pode permanecer, na célula ele pode permanecer inativo,
Mas se a célula reproduzir, ele reproduz junto. Ó. É o chamado ciclo lisogênico. O material não entrou em atividade. Ou, a qualquer momento, entrar em atividade. Nesse caso, ele toma conta do metabolismo da célula, faz com que a célula produza partículas virais, até que novos vírus são montados, a célula não aguenta mais e estoura. Esse processo geralmente leva poucas horas e são liberados aí de 200 a 800 vírus, dependendo da célula e do tamanho do vírus. No caso do vírus do RNA, que tem a necessidade da transcriptase reversa, que vai fazer com que o RNA produza DNA para desencadear o processo. Então, sem a transcriptase reversa, esse processo não ocorreria. Então, é obrigatoriedade dessa enzima que vai fazer com que a partir de RNA produza o RNA, depois a célula vai trabalhar em razão das partículas virais. Algumas doenças aí causadas por vírus, nós temos uma imensidão delas, tanto na espécie humana, nos animais, quanto nas plantas, com o detalhe agora da Covid, através do coronavírus. A Covid-19, que se tornou, né, uma pandemia, com milhares de mortos diariamente no mundo inteiro. O reino das moneras. Então, é o primeiro reino da natureza. Esse reino, ele tem como característica o tipo celular. Ele é formado por organismos unicelulares, procariotas ou procariontes. São indivíduos em que a célula ela é muito primitiva, sem núcleo individualizado. Aí nós temos os dois modelos básicos dos componentes desse reino, as bactérias e as cianobactérias, antigamente conhecidas como algas azuis. O organismo desses indivíduos ele é composto por uma célula muito simples, acompanhada de parede celular, geralmente aí por glicoproteína, apresentam a membrana plasmática, no interior os ribossomos e o material nuclear aderido, misturado ao citoplasma. Na diferenciação das cianobactérias, as lamelas fotossintetizantes, onde fica a clorofila, os pigmentos que realizam a fotossíntese. Algumas formas das bactérias, essa que parece um coquinho é um coco, 2 diplococo, os coquinhos em fila é um streptococo, não tem aqui, em caixinha de uva, estafilococo, uma tétrade, uma cereina, o streptobacillus, o bacilo é mais alongado, o vibrião parece uma vírgula, o espirilo parece uma cobrinha. São as formas em que as bactérias se apresentam unitárias ou em colônia, mais de uma, elas estão em colônia. A nutrição desses organismos. Então, a nutrição autótrofa, aqueles que produzem seu próprio alimento, ela é dividida em dois grandes grupos, os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Nós vamos ter na fotossíntese das cianobactérias, a fotossíntese comum também, que a gente vê no planeta, nas plantas e nas demais algas. E a fotossíntese bacteriana. A fotossíntese bacteriana, ela não utiliza a água, nem produz oxigênio. Então, ela tem um pigmento relacionado, que é a bactéria clorofila, e o produto aqui, ele é, na maioria das vezes, diferente um do outro. No caso aqui, a gente tem as sulfobactérias, que vão eliminar enxofre. Então, elas decompõem o gás sulfídrico
em enxofre através do processo da fotossíntese. É comum em diversos outros processos a liberação de muitos outros elementos. Nas quimiosintetizantes, aí essas fotossintetizantes utilizam a energia solar. As quimiosintetizantes utilizam a quebra de substâncias químicas que geram energia para produzir o alimento. Então, no caso aqui, as nitrosomonas, elas utilizam a quebra da amônia em nitrito para produzir alimento. Ou as nitrobactérias, que transformam o nitrito em nitrato, produzindo o seu alimento. E a nutrição heterótrofa, em que os organismos não produzem seu próprio alimento. Então eles têm que conseguir. Eles conseguem de forma saprofítica, decompondo a matéria orgânica. Então as bactérias decompositoras, né, a gente vai ter um grande número delas na natureza, importantíssimas na reciclagem da matéria orgânica. Elas estão decompondo, transformando a matéria orgânica em minerais assimiláveis dentro das cadeias alimentares. As bactérias parasitas, como diversas doenças que a gente tem causadas por bactérias, como tuberculose, sífilis, a peste que matou 70 milhões de pessoas, são exemplos de doenças, muitos tipos de pneumonia. As infecções, são doenças em que os organismos estão explorando outros indivíduos. Então, as parasitas exploram. E as mutualísticas são aquelas que são auxiliadas e auxiliam outros seres vivos, não vivendo sem eles, nem eles sem elas. Aqui a grande relação aí do Rhizobium com as leguminosas, como é o caso do feijão. A gente vê na raiz do feijão esses nódulos, bolinhas com milhões de bactérias, que estão ali fixando diretamente nitrogênio para essas plantas. Esses organismos são mutualísticos com as leguminosas, importantíssimos no ciclo do nitrogênio. Nós vamos ter na respiração os grupos anaeróbicos e aeróbicos. Os aeróbicos são aqueles que suportam, utilizam o oxigênio, que é muito vantajoso na geração de energia, e os anaeróbicos são aqueles que não usam e às vezes nem suportam oxigênio. Então, nós vamos ter aqui os aeróbios estafilococcus, por exemplo, e os anaeróbios facultativos, são aqueles que preferem o oxigênio, mas na ausência fermentam. Então, o caso dos lactobacilos, na ausência do oxigênio, eles vão fermentar, no caso da produção do iogurte. E os anaeróbios obrigatórios, são aqueles que não suportam oxigênio. O Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano, não suporta oxigênio, morre. Então, é muito comum a gente colocar em infecções, em cortes, para desinfetar a água oxigenada, porque muitas bactérias que causam infecções, como a bactéria do tétano, não suportam o oxigênio. A reprodução, elas reproduzem-se assexuadamente e sexuadamente. Então, nós vamos ter que assexuada é a cisciparidade, em que uma bactéria dá origem a duas idênticas à primeira. Então, a reprodução assexuada não exige parceiros. E a reprodução sexuada, aí com três tipos aqui, ó: a conjugação, a transdução e a transformação. Na conjugação, observem que determinada bactéria aqui, que a gente chama masculina, ela tem uma estrutura chamada plasmídio, que não aparece na outra bactéria, que é chamada feminina. Através de uma ponte citoplasmática que elas fazem através dos pilos, a bactéria transfere uma cópia do plasmídio para outra, que passa a ter também aquela característica. Muitas dessas características são a suportabilidade aos antibióticos, onde elas ficam resistentes. Então, até a exigência da utilização de receituário para os antibióticos foi para evitar
esse mecanismo. Depois também a transdução. Observem que esse mecanismo ele acontece através de um vírus. Quando o vírus ataca a bactéria, o vírus pode sair com um defeito. Ao invés dele levar o material dele, ele leva o material da bactéria. Nesse caso, ao entrar em contato com outra bactéria, ele injeta o material da bactéria anterior. E a bactéria passa a ter também aquela característica. Isso é um processo chamado transdução. E a transformação é quando a bactéria pega no ambiente material de outra bactéria, incorpora e passa a ter aquela característica. Aí é a chamada transformação. Como está misturando material genético, são consideradas formas de reprodução sexuada. Esses organismos eles estão presentes diariamente na nossa vida, ajudando, como na decomposição da matéria orgânica, na produção de alimentos como o iogurte, o vinagre, mas também causando prejuízos, como doenças como tuberculose, a peste negra, diversos tipos de pneumonia, as infecções, o tétano, então muitas doenças também causadas por bactérias. A partir da invenção do antibiótico, nós conseguimos um passo muito grande no controle dessas doenças. A humanidade deu um passo muito grande, mas ultimamente, através do mau uso, principalmente não terminando às vezes o tratamento, abandonando o tratamento na metade, a gente tem prejudicado os medicamentos, porque elas se reproduzem muito rápido e têm conquistado essa resistência a diversos antibióticos. Falou, galera!